Salve, salve família! Beleza? Estamos começando mais um episódio do Quebra-Cabeça Podcast. Hoje recebendo aqui esse cara ilustre, Fantástico, né, Rudinha? Fantástico. Gigante. Pedido por muitas pessoas, né não? Por um total imenso de zero. Não. Pior que esse cara é requisitado. Esse né? cara aí, eu vou falar pra você. Obrigado, viu, mãe. bicho? Obrigado, mano. Puxa vida. Padre Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Gigante. Antes da gente falar mais sobre ele, ele se apresentar também, vamos só falar rapidinho sobre os nossos patrocinadores, Isa Lanches, proporcionando essa porção maravilhosa pra gente aqui, de contrafilé com batata e calabresa. Show Olha de bola, só, não? Detalhe é, tem pão e tem frita, se vocês quiserem E a falar. maionese. E a maionese, Maionese especial. vinagrete. Muito obrigado, Isa Lanches. Pra quem não conhece, lanchonete aqui no bairro do Parque dos Estados, especificamente Planejada 2. Então, se você não conhece, cara, corre conhecer que vale muito a pena. Beleza? Rincão Bragantino, servindo aquela cervejinha de sempre pra gente. Que a gente não pode Né? falar, que senão a gente é deletado. Então. Ele Mas, serve. né? Sempre Cara, eu obrigado vou ao Rincão, a galera do Rincão, Samuel, o famoso Japa, Samir, né? Todo mundo que dá essa força pra gente aí. Obrigado de coração. A vocês que nos acompanham. Tamo junto, galera, do Instagram, YouTube. Valeu. E aí, quem quiser patrocinar, Cara, faz o quem quê? quiser, é verdade. Quem quiser patrocinar a gente aí, acredita no nosso sonho. Só entrar em contato com a gente aí, vai que vai dar certo. E quem não quiser, Quem não quiser, quem não acredita vai em sem nós, quiser mesmo, vai sem acreditar. vai que vai dar certo. Vai com medo mesmo, pô. É isso aí. Obrigado a todo mundo e vamos que vamos. Gu, obrigado. Obrigado de coração por você ter aceitado esse convite, vir aqui conversar com a gente. E, cara, fala um pouco sobre você aí, se apresenta pra galera que não te conhece. Apresenta pra galera. Quem que é? Quem que é esse Quem é rapaz esse aí? cara? Eu tô procurando um ilustre chegar ainda, né? Tô esperando por ele. Bom, enquanto ele não chega, tem eu. É uma alegria estar aqui. Como o Pet disse, eu sou o Padre Gustavo, ou um jovem padre, um padre jovem, o padre mais fresco da nossa diocese, porque eu sou um dos últimos aí, da última Legal. fornada, né? Bom, então, quem eu sou? Primeiro, eu acho que pra dizer quem eu sou, eu gosto de dizer sempre, eu sou o filho do Júnior e da Viviane, porque foi lá que tudo começou. Correto. São os meus pais. Eu sou de uma grande cidade que você não conheceu ainda, você está perdendo tempo, a sua vida ainda não tem sentido pleno, que é de Caieiras. Eu sou da Grande São Paulo. Caramba. Fernão Dias, Mariporã, cruza o mato, cruza represa, nada, Caieiras. 5 horinhas. É, chega. No mínimo, daí pra mais. Chega o Wi-Fi na base de 3 dias, mas estamos lá. Eu sou da Grande São Paulo, então, nascido e criado na cidade de Caieiras, na perifa, tá ligado? É o planejada, só que lá sem planejamento. É de lá que eu venho. Eu sou de uma paróquia, inclusive, que chama Nossa Senhora Virgem dos Pobres. E faz total sentido, tem toda a razão, porque, de Pois fato, estamos lá na periferia de Caieiras. Eu tenho 26 anos, quase 7, faço agora no mês de julho, e eu tenho 50 dias de padre. Porque eu fui ordenado no dia 19 de março, portanto, daqui uma semana eu completo 2 meses. Para ser padre quer dizer que eu estudei filosofia e teologia. Foi um caminho aí de 8 anos de preparação. 1 ano de estudos internos e depois 7 anos de PUC. Fiz 7 anos de PUC em Campinas, nesses 2 cursos. Antes disso, ensino regular, meu ensino médio eu fiz numa ETEC. Então eu fiz um ensino que era híbrido, técnico e médio. E naquela ocasião me formei também em técnico em administração de empresas. Então hoje... Olha que legal, isso eu não sabia. Administração de igrejas é o nome do curso. Agora sim. A aplicação prática foi essa. Mas eu fiz um ADM aí no comecinho, porque tava lá na ETEC, tinha essa possibilidade, as outras opções não eram muito minha praia. Minha família inteira de ETEC. Na época ainda não tinha esse lance de padre? Ou... Nasceu ali, nasceu ali. no ensino médio. Foi na hora que a coisa apertou assim... O que você vai fazer? Porque quando a gente é criança, o que você vai ser quando crescer? Quando você tá no ensino médio, tipo, você já cresceu. E agora? O seu status daqui a pouco muda de estudante para desempregado. Sim. Então, Nossa. escolha o que você quer ser. E aí foi ali que eu entrei nas minhas neuras, reflexões, crises profundas até falar, não, é isso que eu quero pra minha vida aí. Foi ali, foi no ensino médio. 2011, 12, 13, que era respectivamente primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, foram os anos da reflexão e da crise. 14, o ano da decisão, 2015, o ano do ingresso. Então, entrei no seminário em fevereiro de 2015 e fui ordenado padre em março de 2023. Então, aí 8 anos, né, se passaram até... Caramba, é uma longa jornada, hein? Nossa, que longa mesmo, Foi né? um caminho. Ô, Gô, e aproveita e fala um pouco pra gente como que é, cara, ser padre tão jovem, assim, essa pergunta já é um pouco complicada, porque parece que a gente coloca essa questão de ser padre
Parece um alienígena. É um negócio extraterrestre, diferente, né? sim. E creio que não deva ser, né? Pô, você é ser humano como todos nós, apesar do fato de ser uma pessoa tão importante. Mas assim, como é ser padre? Tenho me perguntado isso todos os dias, nos últimos 50 dias. Pet, primeiro, acho que você já soltou uma informação importantíssima aí. Nós somos, primeiro de tudo, gente. Eu acho que Pois esse é o justamente. primeiro aspecto, né? Uma coisa que eu faço muita questão, não é porque vim aqui hoje só, não. Você sabe disso que nos conhecemos também para além do podcast. Pois é. Eu ando sempre identificado, né? Eu tô sempre de colarinho. E em qualquer lugar que eu vá. Então, se eu vou num restaurante, se eu vou num barzinho, eu tô identificado. Pra mim, isso é importante, porque eu não sou obrigado a andar assim. Eu ando por opção. Haja vista que as pessoas podem conhecer padres que não necessariamente se identificam. Primeiro, para que as pessoas entendam que sim, os padres existem e eles andam, eles Legal. comem, né? Pois é. Eles É igual ver um professor na rua, né? É mó estranho, né? Fala a verdade. É. Você vê, tipo, um professor comendo num restaurante, você fala, caramba, o professor come. come, né? Tipo assim, parece que ele a mesma nasceu de uma planta e Exato, plantaram ele numa sala de aula. E então, primeiro, eu acho que é isso. É entender que eu sou homem, eu sou gente. Até porque isso é uma questão, um dado de fé. Nós acreditamos que Deus se serve de homens para o seu serviço, né? Senão ele teria mandado anjos para serem padres, né? E, no entanto, ele chamou homens. Falhos, pecadores, com limites, com sensações, com emoções. Então, primeiro de tudo, como é ser padre? Primeiro é ser gente, né? Como vocês são. E como qualquer pessoa que está nos ouvindo. Depois, eu acho que é você saber que você é um ponto de um todo. Então, eu sou uma parte de algo muito maior do que eu. Haja vista que quando alguém fala Gustavo, ele está falando de mim, da minha história, das minhas características. Mas quando ele fala padre, ele está falando de uma instituição que tem 2000 anos, né? Então, eu carrego em mim, comigo, uma instituição. Então, tô no trânsito. O cara me dá uma baita fechada. Eu boto a cara... Bragança pode ser que aconteça às vezes. Pode ser. Vai Hipoteticamente. Não, Vai aqui não. acontecer. Aqui. Eu coloco a minha cabeça pra fora e chamo ele de tudo menos de santo. Se eu sou o Gustavo, eu sou só um cara esquentado que fiquei bravo com o que ele fez. Agora, ele vê o meu colarinho, eu sou um padre, e imediatamente ninguém vai se perguntar, tipo, o que o cara fez. Vão falar, caramba, você viu o que o padre disse? Pois é, pois é. Você viu como que o padre reagiu? Então, eu carrego comigo só esse senso de responsabilidade no sentido de compromisso. Eu sou também uma instituição. Quer dizer, eu sou uma parte dela, né? Por isso que eu sou uma parte de um todo. Então eu tenho, assim, eu sou muito feliz e muito realizado naquilo que eu escolhi, mas eu tenho consciência do que tudo isso me exige, né? Então, Sim. o meu colarinho e o meu ministério são a aliança do casado. Quando o cara casa e põe uma aliança no dedo, ele está sinalizando para os outros que ele assumiu um compromisso com alguém. Eu sou igual, né? Então, onde quer que eu esteja, eu assumi um compromisso com uma causa que é maior do que eu. Então, eu não tenho o direito nem de constranger essa causa, nem de ridicularizá-la e nem de me servir dela, que é o terceiro ponto. E termino com isso. Sou gente, eu sou parte de um todo maior do que eu, mas eu não sou melhor do que ninguém, né? Então, o fato de eu ser um homem religioso, um homem dado às coisas de Deus, não me faz melhor do que nenhuma pessoa desse mundo. Nenhuma mesmo. Mas o cara que tá preso... Não. O cara que tá preso, o cara que cometeu qualquer tipo de atrocidade nesse mundo, ele tem um pecado diferente do meu. Mas eu tenho o meu também, né? Então, eu sou gente, eu sou parte de um todo e eu não sou melhor do que nenhuma pessoa. Então, o fato de eu ser padre não me dá prerrogativas ou direitos maiores ou menores do que o de ninguém. Eu sou um cidadão, eu tenho um CNPJ, um CPF, eu pago contas, e eu preciso corresponder a tudo aquilo que a sociedade espera, primeiro de uma boa pessoa, depois de uma pessoa que está vinculada a uma instituição. Então as pessoas esperam alguma coisa. Sim. E tudo isso como qualquer outra pessoa. Então ao meu ver, eu não tenho direitos ou prerrogativas maiores do que ninguém pelo fato de ser um clérigo, né? Esse tempo já passou, né? O tempo em que a sociedade é uma pirâmide e os clérigos estão em cima. A sociedade continua uma pirâmide, mas o que dita hoje quem está em cima e quem está embaixo é poder e dinheiro. Duas coisas que um padre não deve almejar.
Então, o momento em que o padre está por cima na pirâmide social, já foi. Legal. Foi. Sim. E aí vou pegar um gancho um pouco do que ele falou, né, de um dos motivos que eu acredito de se considerar o padre um pouco à parte, assim, um negócio um tanto quanto diferente. E eu imagino que seja pelo fato e pela exigência que você tem desde o começo de você é exigido uma maturidade muito maior, na minha opinião, e essa vai ser a base da minha pergunta, do que um jovem. Por exemplo, você entrou no seminário com 18. O cara que vai para um seminário, ele já vai começar a ser exigido uma maturidade que um cara com 18 anos, outra faculdade, não vai ser exigido a esse ponto, né? Então, assim, hoje a gente vê você com 26, 27, agora como padre, né? Então você já tem essa responsabilidade com a sociedade, com a diocese que você frequenta. Então você já é naturalmente cobrado por uma maturidade maior do que eu ou o Peterson, que tá fazendo um podcast, tá fazendo graça. Mas assim, como que é lidar com isso? É algo que realmente é cobrado de vocês ou é algo que tá intrínseco? É algo que vocês se cobram? Como que funciona isso? É algo natural? E porque eu imagino que, tudo isso é imaginação porque eu conheço pouco, mas assim, eu imagino que uma das maiores dispensas quando vocês avaliam um candidato é o nível de maturidade que ele apresenta, né? Se você vai pegar um cara completamente maduro, você não vai Infantil, colocar né? ele agora, né? Você vai trabalhar ele muito mais, né? Se você vê algum potencial. Mas então, como que é lidar com isso? Existe alguma coisa realmente que você sinta uma pressão maior ou que é falado de que você precisa essa pressão de estar mais maduro do que a maioria das pessoas na sua idade? Legal. Inteligente. Obrigado, não sou só bobo, tá, pessoal? Não. Arruda, eu penso assim, cara. Sim, eu diria... O sistema é bruto. O sistema é bruto. A vida, ela não dá muito tempo pra gente ensaiar. Acho que pra todo mundo. Assim, que quer viver uma vida pra valer mesmo, a vida não te dá muito tempo pra você pensar, não. É, assim, a bola caiu no teu pé, você tem 1 segundo pra decidir o que fazer com ela. Então, de fato, quando a gente entra no seminário, um dia eu sou um cara que tô lá na paróquia. Então, eu tô, você tá, o Pet também tá. E beleza, eu falo mais, você é mais extrovertido, ele fala menos e ok. De repente eu entro pro seminário, na semana seguinte eu recebo uma túnica branca. Né? Aquela roupa que nós usamos na missa, põe uma túnica branca. Daquele momento pra frente, as pessoas já me olham um pouco diferente. Quer dizer, eu sou o mesmo cara de uma semana atrás. Só que agora eu não sento mais lá no fundo da igreja, eu sento lá em cima no altar do lado do padre. E todo mundo vai dizer, lá o Gustavo, o seminarista. O menino tá estudando pra ser padre. Essa mudança abrupta, ela leva um tempo, assim, pro cara entender o que isso quer dizer na prática. Então, o próprio sistema vai nos exigindo isso. Quando as pessoas começam a mudar a tratativa com você, e a mudança é em todos os níveis. Então, positivamente, claro, às vezes você vai ficar mais visado, então você vai ser mais paparicado. Aquela senhora que nunca nem te deu moral, agora vai te convidar pra tomar um café. Então, beleza, você ganha uma projeção. Mas, por outro lado, ganha uma cobrança. Sim. Né? É o lance que eu falei do trânsito lá. Até ontem, qualquer bobagem que você falasse, é você que tá falando. Depois, opa, não, é o cara que tá estudando pra ser padre. Então, como o sistema, ele dá uma mudança rápida, né, no ponto de vista da projeção e cobrança social, quando a gente está recebendo o candidato, a gente tem que ter a consideração de que ele não vai chegar pronto. Adoraria, né? Todo mundo quer ver uma empresa. É claro que ela quer que chegue o cara pronto para ela, mas isso não existe. Então a gente dá um desconto largo ali pro rapaz que tá chegando, tá vindo do ensino médio, a gente sabe que tem um perfil mesmo que vai ter que ser lapidado. Então, enquanto formadores, né, hoje eu faço parte, eu não sou um formador, mas eu tô ali na porta de entrada. Sim. Depois eu passo a bola pros que são responsáveis por isso. Eu entendo que a responsabilidade do formador é entender que aquele sujeito ele não está pronto ainda. Né? Então, você tem que ter uma pedagogia com ele. É até por isso que o caminho é feito assim, né? Sim. Uma etapa propedêutica de estudo interno, depois a filosofia, depois a teologia. E cada etapa tem as suas próprias exigências. Então, o processo vai respeitando isso. Só que a vida não caminha no mesmo ritmo. Então, acho que esse é o lance. O processo da igreja entende que o cara que está novo, ele vai chegar mais, né? Acabou de ir no ensino médio.
ele tá chegando com outras referências. Então, tem... Em resumo, o cara que tá chegando, ele tem um desconto maior do que o cara que tá lá no 5º, 6º ano de formação. Então, às vezes, a mesma atitude não é tolerada da mesma maneira para os dois. Então, um cara ser mais imaturo numa certa questão, ok, ele tá chegando agora, o outro não. Ele não pode ter esse comportamento. Sim. Então, a igreja tem uma compreensão assim no processo. Mas, no fundo, na vida lá fora, na vida pública, não rola muito isso, não. Você botou uma túnica, você é seminarista, você vai ser cobrado e olhado pelas pessoas igualzinho que Exato. Já tá lá. Sim, tem que ser um exemplo. Então, o cidadão tem que entender isso, que o processo pode até respeitar os momentos dele, mas a vida lá fora não tem essa. Acho que a partir do momento que você entra em evidência nesse sentido, as pessoas elas se escandalizam muito mais, né? Exato. Acho que não só para padre, né? Nós, por exemplo, somos um caso também, tanto lógico que não é comparativo, mas o conceito de ter que ser exemplo, porque agora muitas pessoas começam a acompanhar, um conceito é igual, só que em patamares diferentes, em níveis sociais diferentes. E qualquer coisa que você fale aqui, por exemplo, que alguém lá fora fala, nossa, mas lá você fala isso e aqui você age totalmente ao contrário. Hipócrita, né? E nesse caso de padre acontece muito, eu acredito, né? Sim. Sem dúvida. É o lance, por exemplo, alguém que está nos escutando que trabalha num RH de uma empresa. Ou que trabalha com treinamento de pessoas, enfim. Capacitação. O cara vai lá diariamente, a pessoa, a moça, o rapaz, diariamente ele vai motivar pessoas, ou vai estimular potências, ou vai criticar certos comportamentos que têm que ser eliminados. Esse cara, a partir do momento que ele se dispõe a fazer isso, que o trabalho dele é esse, ele já passa a ser uma pessoa socialmente cobrada diferente. Sim. Então, se eu sou um cara que, sei lá, no ambiente empresarial, eu trabalho com gestão de pessoas. O tempo todo eu falo de gerir emoções, controle de emoções para poder ter um relacionamento pessoal frutuoso, né? Para poder fazer um bom trabalho em equipe, por exemplo. E esse mesmo cara quebra o pau todo dia com a mulher em casa. Todo mundo sabe, todo mundo escuta, sabe que lá tem discussão todos os dias. O dia que o colaborador dele da empresa tiver acesso a essa realidade da vida dele, quer porque o rádio peão rodou, quer porque o cara mudou para casa do lado, na hora o cara vai bater isso. Mas peraí, lá na empresa ele fala de controle de emoções para poder ter um bom trabalho em equipe, né? Mas na casa dele, ele é um descontrolado. Como assim? Então é um conceito, não é uma coisa que o cara encarnou para ele. Conosco isso acontece também por tabela. Então você é o cara que você vai falar de misericórdia, então nunca pense em dizer que você não perdoa alguém. Você é o cara que você vai cobrar das pessoas uma postura moralmente coerente, então não pense em ser você o cara que vai pisar fora da faixa. Você é o cara que vai pregar humildade, então cuidado com o carro que você vai comprar. Pois é. Nossa, é verdade. Tem esse lance. E que é um negócio invisível, mas é verdade. E como é que foi para as pessoas da sua casa e as pessoas que eram próximas de você quando você tomou essa decisão? Foi um baque, não? Ou você era aquela criança que todo mundo olha e fala assim, puta, vai ser padre? Ou não? Caramba, deve ser difícil olhar pra uma criança e falar assim, você vai ser padre, hein, filho? Cara, não criança, mas assim, sempre tem aquele que você olha e fala assim, puta, velho, acho que esse moleque vai ser padre, velho. O moleque ruim no futebol, é ruim no basquete, não sabe matéria da brincadeira. Isso é uma piadinha, tá? Se quiser cortar, fica... Não, normal. Só voltou você falar assim, não pega ninguém. Nossa! Vai ser padre. Verdade. Eu me segurei, tá? Posso dizer que não é assim. Bate no peito do amigo. O Gustavo é gigante. Já foi. Aposentou. Pet, foi um choque, cara. Sério? Ó, pra vocês entenderem a reação, eu vou pintar o cenário. No momento em que eu sentei na frente dos meus pais e falei, lá ensino médio, tava no 3º ano do ensino médio, e falei, estou pensando numa possibilidade e é de ir pro seminário, eu estava diante de um pai e fui educado numa igreja evangélica, tradicional, tradicional que eu digo uma igreja histórica. A minha família por lado de pai é batista e presbiteriana. Caramba, então, velho. No mundo evangélico são igrejas assim mais conservadoras. Ainda que ele não frequentasse mais, não ia na igreja, mas essa foi a formação dele. E a minha mãe veio de um lar sincrético entre candomblé e espiritismo.
Caraca, velho. Então a minha Que mãe loucura. veio desse mundo aí. Também não participava nem de uma coisa nem outra. Minha mãe, como é muito próprio, né, no sincretismo dessas religiões, minha mãe foi batizada, fez primeira comunhão, crismou na igreja católica, mas não tinha assim uma vida assídua na igreja, né? Meus pais não eram, portanto, gente de igreja e carregavam com eles essas bagagens. Então, da junção de uma família protestante tradicional e de uma família com influências de uma religião de matriz africana, de espiritismo, com pintadas de catolicismo, juntou isso tudo e saiu um cara dizendo que queria ser padre. Nossa. Então foi assim a reação. Hoje eu acho engraçado, mas na época foi tenso. Porque o meu pai sempre foi um cara assim muito... Eu sou muito fã do meu pai. Eu acho que o meu pai é o cara que... Quando a gente fala assim, poxa, o que um pai precisa ser? Eu tenho aquela referência e falo, ó, vale a pena copiar. Legal, velho. E meu pai nunca me disse assim, olha, eu quero que você seja médico. Ah, não, eu quero que você seja engenheiro. Nunca, nunca. Não lembro de um dia na minha vida em que meu pai tenha me induzido, ou pelo menos dado a entender o que ele queria que eu fosse. Meu pai sempre dizia a mesma coisa, eu quero pra mim e pra minha irmã. Eu tenho uma irmã só, e ele dizia pra nós dois, não importa o que vocês queiram ser, eu só espero que vocês estudem e sejam éticos, para que vocês sejam o melhor que vocês puderem no que vocês quiserem. Então, meu pai também nunca disse que eu tinha que ser melhor que os outros, o melhor entre todos, não, mas o melhor que eu pudesse. Então, ele dizia, você vai ser pedreiro? Você vai ser um bom pedreiro. Você vai ser um astronauta? Então, você vai ser um bom astronauta. Meia boca, não rola. Então, você pensa, meu pai me deu uma baita liberdade para ir pro lado que eu quisesse. Sabe quando vocês vão comprar tinta de uma loja de tinta, cujas marcas não devem ser mencionadas aqui, porque não estão patrocinando a gente. Mas se quiser, Mas se quiser, pelo amor ficar. de Deus, eu estou construindo, me dá tinta. Fica aberta aí a possibilidade. Mas aí você chega lá pra comprar tinta, e aí o cara te dá aquele catálogo que você abre assim, e tem tipo 452 cores, 32 tons de azul, 50 de cinza? e a gente só conhece duas. Ah, azul marinho, azul marinho já foi mais. A gente conhece claro, escuro. É. Bom, E não é azul. pois é, aí a sua namorada vai dizer que é verde. Isso, também tem É isso. Tiffany. Que, tipo, pra mim é um nome de uma... Beleza. Enfim, eu via essa cena. É como se meu pai tivesse um leque na frente dele de todas as coisas que eu poderia dizer que eu queria ser. Juro, desde rapper até esteticista. Eu poderia escolher. Tava previsto no leque dele. Nossa. E aí eu escolhi aquela que tava fora. Puta, Tipo, a única. A única coisa que... Porque a cara dele disse isso pra mim, Pet, juro. Nossa, cara. Ele não falou, mas assim, a cara dele... Sabe aquela cara de what? Tipo, de todas as Nossa. opções, padre. Imagina, ninguém ia na missa na minha casa. Só eu. Eu ia sozinho. Olha. Então, foi um choque. Foi uma loucura. Mas... Vocês estão falando demais, né? Tipo... Segue. Não, que isso? Mas ali eu aprendi uma coisa. E aí, falo pra vocês dois que daqui a pouco, né, um homem de família, outro tá quase lá, papais, enfim. Ali eu descobri a diferença do amar e do gostar de alguém. Olha. Porque se os meus pais gostassem de mim, naquela hora eles teriam virado a mesa. Falado, não, como assim, padre? Não é isso. Não é isso que a gente espera. Não é isso que a gente imaginava. Eu sempre fui bem nerd, então minhas notas eram boas, sabe? Eu fazia inglês já há alguns anos, então eles investiram em mim, né? E eles podiam ter falado, não, tira essa ideia da cabeça, sai dessa. Mas os meus pais disseram, a gente não consegue entender, mas a gente apoia. Sensacional. Aí eu descobri, isso é amar. É quando você pode até não mergulhar no que o outro tá dizendo. Tipo assim, aquilo pra você é muito fora da realidade. E o meu pai me trouxe aqueles tais encontros que eu disse, que acontecem uma vez por mês, eu passei por aquele processo. E como eu disse, eu sou de Caieiras, 75 km daqui de Bragança. O meu pai me trouxe todos os encontros. Me deixava na porta, rezando pra que fosse a última vez, que eu não precisasse, que eu não quisesse voltar mais. Mas ele me trouxe, todos. E no dia de eu entrar no seminário, 23 de fevereiro de 2015, foi o meu pai, a minha mãe e a minha irmã que vieram até Bragança e me deixaram na porta do seminário, entraram no carro e voltaram chorando para Caieiras. Caramba. Não bicho. queriam aquilo, não sonharam com aquilo, mas não me impediram. Aí eu entendi que isso é amar.
Que exemplo. E hoje? Hoje, o meu pai é mais babão do que qualquer outro, assim, super Melhor orgulhoso. padre, o cara vai na missão. Que fantástico, Já mete aquela camisa que ele tira, tá escrito, né, Gustavo Padre. Gigante, best padre. Pai do padre. Um dos maiores do padre. padres. Pai do padre. É boa. Não, de verdade. Hoje, bom, os meus pais fizeram um encontro de casais nesse meio de tempo e a coisa mudou lá em casa. Hoje os meus pais são mega católicos, são coordenadores do grupo de casais da minha Olha, paróquia. cara. A minha irmã é catequista. E todo mundo fala, foi você que, tipo, converteu seus pais. Não, eu tava fora de casa, eu tinha ido embora. Deus é que fez a parte dele. E eles se abriram à ideia. E hoje meus pais não só são super engajados, como eu acho que eu nunca vi o olho do meu pai brilhar tanto como no dia da minha ordenação. E da minha ordenação, o rito que me fez padre. Sim. E da minha primeira missa. A primeira missa que eu rezei foi lá na minha paróquia de origem, onde tudo começou. E assim, o meu pai não precisava dizer nada, nem a minha mãe. No olhar deles, eu via a satisfação deles, o orgulho deles. Então, eu não sei explicar. Foram 8 anos em que Deus fez uma obra completa. Não foi só eu que fui formado padre. Foi formada uma família e um padre no meio dela. Sim. Então, legal. hoje tudo mudou. Agora eu vou começar a pergunta que todo mundo quer fazer. Vamos esquentar. Vamos sentar um pouco. Tá? A vantagem de ser invisível, a vantagem do corte, né? Pois é. Mas assim, você tá nessa vida já fazem seus 8, 9 anos, né? 11. Não, Nossa, isso 11 mesmo. não. 8. 8, beleza. Você é um ser humano. A Justo. gente falou isso. Então você é um homem com hormônios. Justo. Como que é a vida do cara, porque você até pode explicar melhor, mas entendo que não tem essa liberdade de relacionamento, certo? Sim. Só que você é um cara que vai ter hormônios, então você vai ter desejos. Como que é lidado isso desde o seminário até hoje? Como é hoje, por exemplo, como padre? É algo que naturalmente você já sabe lidar muito bem e já não te afeta mais? Ou é algo que, como ser humano, vem e você tem que aprender a tirar a cabeça daquilo? Ou como que é esse dia a dia? Acontece com frequência? Conta um pouco mais pra nós nessa parte hormonal com relação ao padre ou ao seminário. Senhoras e senhores, chegamos. Chegamos, Chama todo mundo. Chegamos ao momento. Quando for encaminhar o podcast, fala qual é o minuto que tá que é agora. Eu tiraria as aspas de quando você falou desejos. É desejo sem aspas mesmo. É o seguinte, então, vamos lá. Eu vou dar uma resposta não pronta, uma resposta mesmo pessoal de Sim. como funciona isso pra mim. Pra você. Eu entrei com 18 anos, então eu não tinha só hormônios. Eu era uma Chernobyl de hormônios, né? Uma Bomba atômica. assim, bomba atômica total. Sim. Porque 18 anos. Vocês tinham 18 anos esses dias, sabem como Pois é isso. é. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que a nossa humanidade ela não vai ser suplantada. Quer dizer, Deus não me chamou ser humano para fazer um ciborgue. Ele me chamou homem para continuar homem. Uhum. E na minha humanidade servi-lo. Então a primeira coisa é eu acho que o primeiro passo é esse, Arruda. É reconhecer quem eu sou e quais são as minhas estruturas. Então, você não precisa dizer para ninguém, mas você tem que ter muita clareza. Tipo assim, o que me atrai, o que para mim é prazeroso, o que é para mim satisfatório. Se você não se perguntar isso e não tiver clareza, os outros vão te dizer. Então, você vai se pautando e se moldando pelo que os outros querem que você diga que é, ou que você pense que é, ou que não é. Então, o cara tem que se conhecer, inclusive sexualmente, né? Então, o que eu quero pra minha vida, o que eu penso, o que eu gosto, o que me atrai. Você tem que ser muito homem consigo, honesto consigo. Primeiro passo é esse. Segundo, entender que a vida ela é feita de fato de estímulos e de satisfações, das quais o sexo faz parte. É que, infelizmente, ou sei lá, não sei se infelizmente ou infelizmente, mas notadamente, né? Notoriamente, as pessoas associam que todas as satisfações e prazeres estão na sexualidade, quando na verdade não é. A sexualidade faz parte de um processo de satisfações.
De forma que eu, enquanto padre, eu não vivo nem sem sexualidade e nem sem satisfações. A diferença é o modo como eu as vivo. Então, aí a coisa já vai afunilando para uma questão mais prática. Vou te dar um exemplo que, para mim, funciona, faz todo sentido, mas eu não sei se para quem tem um outro modo de vida isso vai fazer. Veja, eu sou um cara que eu me realizo muito naquilo que eu faço. Então, o que é um dia feliz para mim? É um dia em que eu saio da minha casa e eu tenho pessoas para atender. Então, um doente que eu visitei, um velório que eu pude ir lá fazer um sepultamento digno, sabe, bem feito, uma pessoa que eu atendi uma confissão, um casamento que eu fui, que eu participei, que eu realizei, atender uma pessoa que chega muito aflita diante de mim, descarrega ali o seu sofrimento, as suas angústias, o seu choro e sai dali dizendo assim: Padre, obrigado, porque pelo menos alguém me ouviu, pelo menos alguém pôde me escutar. Isso gera em mim, inclusive fisicamente, satisfação, no sentido de que, sabe quando você chega cansado em casa, mas aquele cansaço que eu faria tudo de novo? Uhum. É essa a realidade. Aquilo te preenche. Isso nos permite, a satisfação daquilo que nós fazemos nos permite nos privar de outras satisfações. Porque senão, a gente teria que pensar assim, por exemplo, todo mundo que tem uma vida sexual ativa nunca deveria estar triste, por exemplo. Né? Se sexualidade fosse sinônimo de satisfação por completo, quem tem uma vida sexual com um parceiro, com uma parceira, nunca passaria por um dia difícil. Né? O sexo resolveria tudo. E a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que, enfim, qualquer tipo de dificuldade atinge pessoas que têm uma vida sexual ativa. Ou quer dizer, o sexo é uma via de satisfação, uma via de relacionamento, mas não é a única. Haja vista que é possível ter sexo sem ter intimidade. Ao passo que eu tenho intimidade com muitas pessoas sem ter sexo. Então, por exemplo, quando uma pessoa rasga pra mim o coração dela, ela tá me dando um nível de intimidade que a pessoa com quem é o parceiro sexual dela, talvez ela não tenha. Sim. Caramba, velho. Então, ela falar das coisas do coração dela que a machucam ou que dão sentido de vida pra ela, isso é muito mais íntimo do que você tirar a roupa na frente de alguém. Caramba. Então, o modo de você se relacionar, o modo de você se satisfazer, o modo de você se conectar com as pessoas, ele vai para além de uma relação sexual físico-biológica. Isso tudo é uma explicação bonita. Na prática, isso é fácil? Não. Eu acredito nisso tudo que eu estou dizendo porque eu vivo isso tudo, mas isso não é sem desafios, sem dificuldades. E aí eu caio no último ponto para responder a sua pergunta. Eu sou chamado a viver o que qualquer homem ou mulher de boa vontade e de reta intenção também é chamado. Os senhores têm aí as suas respectivas, né? As suas senhoritas. Maravilhosa. É o momento. Quer dizer alguma coisa? Fala agora, aproveita. Não precisa, porque eu já falei o dia inteiro. Eu gostei. Quero ver ela assistindo isso aí. Não vai assistir. Então, as meninas, né? A Mirella e a Mariane, elas esperam que vocês, como vocês esperam delas, que o mundo tem muitas opções. Então tem cara, pasmem, mais bonito, mais rico. Para daqui! Cancela o podcast, pelo amor de Deus! Arruda, mais carismático não tem. Continua o podcast, tá liberado. E, no entanto, o que leva vocês a continuarem com elas e não com todas essas outras opções? É um propósito que não dribla os hormônios, os olhos nem o pensamento. Mas se eu tenho um projeto de vida com alguém, então eu preciso driblar os meus hormônios, os meus olhares e os meus pensamentos. Então, a mesma coisa que o cara que quer ser fiel à sua namorada, à sua noiva, à sua esposa, precisa se esforçar para conseguir ser, porque ele também tem hormônios, é o que eu preciso fazer. Só que o meu compromisso não está com uma pessoa, mas está com um propósito de vida. Não deixa de ser uma pessoa, já que para mim eu sou servo de uma pessoa, né? Então tem esse lance, assim, de você saber onde você quer chegar. O que te faz feliz. Então isso exige sacrifícios para todo mundo. Não é só para mim, não. Os meus são esses.
Os de vocês é manter, por exemplo, uma vida sexual com a mesma pessoa, tendo possibilidades múltiplas. Então, eu poderia devolver a pergunta dizendo, mas o que te leva a ficar com uma pessoa só? Se tem outras opções, outras meninas mais bonitas, mais atraentes. E a resposta de vocês seria diferente na forma, mas no conteúdo é a mesma coisa. Porque nós queremos ser fiéis a um projeto. E isso nos permite fazer sacrifícios, né? Então, e outra coisa, e aí até termino com isso. Eu penso assim, ó. Posso ser chamado de Carola por isso, né? Carola! Mas assim, eu penso. Vocês podem discordar de mim, aí o papo vai ficar até melhor. Onde a tua namorada, a tua esposa não entra... Aliás, onde a tua namorada, a tua esposa não cabe, então você também não devia entrar. Bom. Então aquele lugar assim, ó, Correto. você é bem-vindo, mas ela não pode saber que você tá aqui, ela não pode vir, então provavelmente é um lugar que você não devia estar. Nós já passamos por isso no nosso convívio próximo. Silêncio, mas não com nós, né? Mas com conhecidos muito próximos nossos. Tá, sim. Já vivenciamos peguei. isso. Já vivenciamos isso. É um alerta. É um alerta. E pra mim o esquema é o seguinte, onde a minha batina não pode ser vista, então é porque eu não deveria estar ali. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Voltando lá no começo da nossa conversa. Eu sou humano? Sim. Mas pelo que eu escolhi, todos os lugares e ambientes e pessoas me convêm? Não. Então, aí entra o lance do autoconhecimento, né? Eu bebo uma cerveja, bebo um vinho, mas sei o meu limite. Se um cara, padre como eu, se eu beber eu me perco. E se eu beber eu enfio o pé na jaca, daí já subo na mesa, canto e... Um cara como esse sabe que ele tem que ter uma prudência maior, porque aí ele vai para um ambiente, vai para uma festa qualquer aí, que tem um monte de gente dando mole, bebida, e ele se permitindo, provavelmente uma hora ele vai fracassar nos propósitos dele. Ele tá ali com tudo levando ele a romper com os seus limites. Então, eu acho que o cara tem que se conhecer, né? Eu sei quais são os lugares, ambientes, pessoas que convém que eu esteja. Eu não me exponho ao risco maior do que eu dou conta. Esse é o lance. E eu não tenho medo de admitir isso, não. Então, por exemplo, olha... Confissão. É um lance muito louco isso. Sim. Fica até aí de uma informação extra. Eu tô mexendo agora, por exemplo, na salinha que eu vou atender as confissões lá na minha comunidade. Levei o vidraceiro lá pra gente colocar a janela. Ah, padre, você quer que faça blackout, né? Você enxerga quem tá fora e quem tá fora não te enxerga? Pelo contrário. O vidro da minha sala de atendimento tem que ser translúcido. Qualquer um que estiver do lado de fora tem que ver que eu estou lá dentro, com quem eu estou e o que eu estou fazendo. Eu preciso de isolamento acústico. Confissão pressupõe que ninguém tá fora não pode ouvir. Mas que eu tô ali. Por que eu tô dizendo isso? Entro eu com uma moça lá dentro. Novinha. Bonita, solteira, tudo favorável. Fica tranquilo. Eu preciso nervoso. Pois é. A temática é isso, né? Eu preciso me prevenir. Então, assim, não só para o outro, para que eu não dê margem. Ah lá, padre de 27 anos, a menina de 25. Foram os dois para dentro da salinha, fechou a porta. O que tá rolando? Então, Que tipo de confissão é essa? Pois é. Então, assim, é uma questão de cuidado com a minha imagem, com a imagem dela, a lisura do sacramento, a razão de nós estarmos ali, e também é uma questão de cuidado comigo. Então, será que se eu não tivesse me prevenindo dessa forma, será que dentro de mim, vamos voltar no pica-pau, né? Tem o anjinho e o diabinho. O estímulo, né? Tô ali, no ambiente de confidência, tudo fechado. Cara, você tá dando vazão, você tá dando espaço para que aquele hormônio, aquela vontade te grite. Então você tem que ser mais ligeiro do que dos seus impulsos. Então, salinha com vidro translúcido, sabendo muito bem que eu tô ali para ouvir uma confissão, então não me importa outra coisa que não aquilo, acabou, conversamos, absolvi, vai para fora próximo. Você tem que se conhecer para poder se cuidar. E quem se conhece e se cuida, consegue manter propósitos. Isso aí. Bacana. Resposta completa, hein? Tá maluco? Até onde, ou o que você entende de ser qualquer relação da Bíblia com o homossexualismo realmente está implícito lá, que é contra
não tem nada a ver, a igreja acha todo mundo igual. Como que funciona essa relação entre o homossexualismo e a igreja, que entendo e vejo que é um tabu hoje na sociedade, essa relação, né? Muito turbulenta. Sim. Eu acho que a gente tem que considerar duas coisas aqui. Primeiro, o contexto em que tudo aquilo foi escrito. Então, lembre-se, precisamos lembrar e ter isso claro, que quando as Sagradas Escrituras estão sendo escritas, e esse leque é muito amplo, porque se você falar do primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento até o último do Novo Testamento, a gente está falando de um leque ali de mais de 1000 anos. Né? Então, é bastante vasta, né? A distância dos textos. Mas, especificamente, assim, a Bíblia fala de palavras como sodomia. Por exemplo, sodomia seria isso, né? Fala, por exemplo, de abominação, do homem que se deita contra o homem, da mulher que se deita contra a mulher. Na verdade, fala-se do homem que deita contra o homem. Também nisso, a sociedade daquele momento não compreendia a possibilidade de homossexualidade entre mulheres, mas entre homens. Porque as sociedades contemporâneas, a sociedade judaico-cristã, via isso. Então, por exemplo, se você estudar lá um pouquinho, não é preciso vasculhar muito na mitologia greco-romana, que era muito comum. Orgias, até de caráter celebrativo religioso, né? Determinados deuses se comemoravam com orgias. E também não era incomum que o homem grego tivesse relações com outro homem e tivesse uma esposa. Então, quando a tradição judaico-cristã está se fortalecendo, né, judaica sobretudo, nesses contextos, o que fala muito forte mesmo, é o apelo patriarcal que existe na cultura judaica e a ideia procriativa. Né? Então, como a relação de dois iguais não é capaz de gerar vida, na mentalidade judaica, isso só pode ser uma coisa abominável. Por quê? Porque se você lê lá nas Escrituras, qual é o grande sinal da bênção de Deus? É a descendência. Então, Abraão é considerado um homem desgraçado porque ele não pode ter filho. Até o momento em que Deus lhe promete e nasce os seus 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac, o filho da promessa. Ana, a mãe de Samuel, é uma pessoa que também não pode ter filhos, né? É uma estéril. E quando ela pede a Deus e nasce Samuel, Samuel quer dizer isso, né? O filho de Ana, o filho da promessa, o filho que foi desejado. Então, a descendência é um sinal da bênção. A mentalidade judaica se constitui nisso. Quando tem filhos, aquela família é abençoada. O filho é sinal da bênção de Deus, é herdeiro da bênção. Portanto, 2 iguais que não podem gerar vida, como que se entendia? Não, então Deus não pousa a sua mão sobre uma relação que não gera vida. Assim como também a mulher estéril ou o homem estéril. Então, por exemplo, um homem e uma mulher que não conseguiam gerar filhos era compreendido na época como uma maldição. Então, por exemplo, eles pecaram. Ou ele ou ela, porque eles estão sendo castigados. Essa é a mentalidade daquele momento. Que se o homem e a mulher não conseguem gerar filhos, é porque eles estão sendo castigados. Porque a bênção de Deus se confirma no filho. Certo. Então, aquilo que não gera filho, com certeza Deus não pode se envolver. Então, começa aí a ideia de que a homossexualidade não pode coexistir com a bênção por causa da geração da vida. E aí toda a narrativa se constitui nessa mentalidade. O que eu estou fazendo aqui, se isso daqui for fragmentado, eu sou processado. Eu estou fazendo um resgate do porquê do texto. Agora, contemporaneizado, né? Como que nós, igreja, olhamos para esse fato, olhamos para essa escritura, para a sociedade que nós temos e nos posicionamos. Limitada. A minha resposta é limitada, né? E, de fato, vai chegar num ponto que eu não vou saciar mais a questão. Porque, enquanto igreja, a igreja entende que essa é uma relação não natural. Mas entende também que os homens são dotados de liberdade. Então, qual que é a orientação clara e precisa que eu tenho dos meus superiores, vindas inclusive lá de Roma, do Papa Francisco, é a postura dele, que já foi questionado sobre isso. O homossexual é acolhido, como qualquer pessoa tem que ser acolhida. Porque vem com aquele Jesus lá, que a gente está dizendo, que tocou no leproso, que falou com as prostitutas. Sim. As minorias do seu tempo, portanto. Então, quem são os leprosos de hoje? Quem são as prostitutas de hoje? O homossexual está nesse grupo, né?
O homossexual é também o marginalizado dos nossos tempos, como era o leproso. Então, Jesus com certeza não se recusaria a estar com essas pessoas. Não se recusaria a tê-los por perto. Então, a igreja tem um lugar para eles, né? Eles são bem-vindos. Eles podem também chamar a igreja de casa. Mas eu termino a minha resposta deixando uma pergunta que eu não sei responder. E que a igreja não tem uma palavra sobre isso, definida. E é uma questão que a gente vai ter que se perguntar mesmo. E tá aberto aí para as possibilidades. Recentemente, um homossexual me perguntou. Falou assim, padre, mas eu me reconheço assim desde criança. Desde que eu sou pequeno. Eu não me assumi, claro, como pequeno, levei muito tempo, mas hoje eu olho para trás e eu percebo que é desde que eu nasci. Não foi Deus quem me fez. Então, se eu sou feito por Deus, como que eu sou assim? E ele não me disse isso num caráter de agressividade, de tipo, engole essa. Não, ele falou com um tom de tristeza, assim, de angústia. Eu me reconheço dessa forma desde sempre. E eu ouvi desde sempre que Deus me fez e me criou. Então, aonde é que está o erro? Ou eu me reconheci mal, ou a gente vai precisar aceitar que Deus me fez assim. Eu não sei responder isso. Não sei responder. A igreja não dá uma resposta para isso. E é uma questão mesmo que vai nos levar adiante, né? Assim, no futuro, eu tenho lá um guia de perguntas para fazer para Deus, e essa é uma delas, né? Como compreender? Se o sujeito se identifica assim desde que nasceu, desde pequeno, ele reconhece. Isso eu não sei responder. Então, a forma de tratar ele é tudo que eu disse até aqui. Acolhida, caridade, para que a doutrina não vai se modelar a realidade dele, mas ela não vai feri-lo. Mas dá uma explicação da natureza das coisas, do por que elas são assim, não são diferente disso, eu não sei responder. Sensacional. Muito bom. Muito bom, very nice. Pra gente já partir para uma finalização, eu tenho milhares de perguntas rodando na minha cabeça nesse momento, mas eu gostaria de puxar uma pauta rápida, mas para pedir uma opinião sua e que talvez você deva ter um histórico maior. Não sei se tem, mas pode ser assim, de estudo mesmo. Criptomoedas. Poderia ser, mas não é. Cara, pra gente partir para essa finalização, cara, o que você sabe, o que você já viu, o que você já estudou sobre esse lance sobrenatural, esse lance mais místico, sabe? Maligno, que também é um tabu de se falar, que a galera não fala muito mais sobre demônio, sobre exorcismo, sobre... Cara, geral. Qual que é a sua visão disso? Existe ou não existe? Eu tô perguntando isso porque recentemente lançou um filme, né? Do Exorcista do Papa, não sei se... Cara, é um filme foda, velho. É pesado. E desperta várias curiosidades na gente, né? Porque não é um contexto que a gente tá acostumado a participar. Então, assim, você que é padre, o que você conhece sobre isso? Sobre esse lance de exorcismo, o maligno, enfim... O que você já estudou e o que você já presenciou em relação a isso? Tá, legal. Bela pergunta, hein, bicho? Parabéns. Obrigado. Pra fechar a noite. Esse eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque o assunto daria outro podcast, né? Pois é, justamente. Do filme eu não vou poder comentar, porque eu não assisti ele ainda. Sim. O que eu sei só é que, de fato, ele é um filme inspirado num personagem real. Não sei o quanto o filme tá baseado em fatos reais, mas o personagem é real. Certo. Aquele padre existiu e faleceu alguns anos atrás. O que eu posso responder assim, bem sistematicamente. Sim, a igreja acredita na existência do demônio. Isso faz parte da nossa profissão de fé, inclusive. Claro, a gente não professa fé nele, mas a gente professa fé de que ele exista. Sim, a igreja acredita de que o demônio possa interferir na vida humana e atrapalhá-la no projeto que Deus tem para ela, que é a salvação. E sim, existem exorcismos. Então, existem padres que são preparados especificamente para essa função, o que já significa que eu não sou um deles, porque isso exige um tempo de ministério e você tem que fazer uma preparação que Roma oferece. Caramba. Né? Esse padre do filme, inclusive, padre Gabriel Amorf, ele foi um padre muito famoso, né, pela quantidade de exorcismos que ele atendeu, e ele era um exorcista que estava em Roma, por isso que ficou essa ideia exorcista do Papa. Né? Ele estava lá.
Então, assim, Pet, e isso, na verdade, a gente não inventou ou tirou da fantasia. Existe muita fantasia depois criada a partir disso, mas as próprias escrituras atestam isso, né? O evangelho está cheio de situações em que Jesus está diante de possessos. E o mais interessante é que existem páginas do evangelho em que o diabo é quem mais rapidamente reconhece Jesus. Então, existem um dos evangelistas em que a primeira vez que Jesus é chamado de filho de Deus é pelo diabo. Os homens não dizem isso. O próprio Jesus não se diz filho de Deus até aquele momento. É o diabo quem diz. Caramba. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, a gente acredita nisso, que não só o diabo existe, como ele sabe muito bem quem é Jesus Cristo e quem é Deus. Que é o que nos consola. Saber que sim, o diabo existe, mas ele sabe que a palavra final não é dele. Então, o ministério da igreja de libertação espiritual e aí exorcismo está em função disso. Em saber que o maligno existe, que ele se empenha para que os homens se afastem do projeto da salvação, mas ele não consegue se sobrepor à autoridade e à misericórdia de Deus. Por isso que toda alma pode ser salva, pode ser condenada, e é isso que o demônio deseja, até porque a palavra diabolos quer dizer na sua raiz aquele que divide. Essa é a melhor maneira de entender demônio, Beuzebu, a melhor maneira de chamá-lo é diabo. Porque ele é aquele que divide. Divide o quê? O homem do seu Criador. Essa é a grande tentativa e empenho do diabo. Fazer com que o homem se afaste de Deus. Por que se afaste? Porque ele sabe que junto de Deus, o homem é intocável. Então, o homem que se coloca sobre a graça e proteção de Deus e vive uma vida que significa isso, quer dizer, um homem que escolheu uma vida em Cristo, sobre a sombra de Deus, sob a sombra de Deus, o demônio não tem vez. Por isso que ele tenta dividir. Ele é aquele que tenta separar. Por isso que é diabólico tudo aquilo que tenta separar as pessoas, né? Então, a guerra. A guerra é diabólica. Porque ela faz com que dois irmãos se vejam como inimigos, né? E muitas outras coisas, né? Sim. Quando uma pessoa passa por cima da outra. Digo mais. Você quer algo mais diabólico do que a fofoca? A fofoca é diabólica. É uma maneira de você separar as pessoas, separar os fatos da verdade. Então, existe um fato e existe aquilo que eu estou falando. A fofoca, a dissimulação, né? Aquela pessoa que no ambiente de trabalho coloca um contra o outro, no disse que me disse. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Então, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que segrega é diabólico. Nem sempre de natureza espiritual, às vezes é falta de caráter mesmo. Pois é. Né? Mas existem casos que são espirituais e aí sim a igreja age. Mas é a minoria. Minoria. A menor parte do que a gente vê no mundo é diabo, espiritualmente falando, ainda que exista. A maior parte das coisas são atitudes diabólicas, ou seja, pessoas que agem semelhantes ao que o diabo faz. Se empenham na divisão, se empenham na destruição, se empenham na guerra, se empenham em desunir. Então elas estão fazendo um grande serviço ao diabo. Mas ali ele está até ileso, porque são as pessoas mesmo que por vontade deliberada. Um grande filósofo existencialista, o Sartre, né? Jean-Paul Sartre, dizia que o inferno é o outro. Porque, de alguma forma, é verdade, né? Nós podemos nos tornar um inferno para o outro. Se a gente se empenhar em ser um divisor. Consegue. Consegue. Não vamos citar nomes que pode rolar processo. Mas nós conhecemos, poderíamos citar. Facilmente. Ótima maneira de terminar um podcast. Terminamos aqui no clima amistoso. Cara, que da hora, velho. Palavras de encerramento, pé de batera. Cara, a gente poderia ficar a noite inteira aqui, bicho. De tanta coisa. É muito bom te ouvir, mano. De verdade. Muito bom te ouvir. Gostei das palavras. É muito bom te ouvir. É muito bom te ouvir. Eu sei que eu canso de falar. Então você tá no lugar certo, né? Mas obrigado, cara. É isso que eu tenho pra falar. É muita gratidão pela sua amizade e por ter você aqui com a gente nesse projeto que a gente acredita tanto. Você é uma pessoa que a gente já esperava há muito tempo aqui e justamente por esse dom que você tem de falar. Então eu espero que esse podcast possa alcançar pessoas que precisam justamente.
e que do pouco que a gente tenha falado aqui de tanta coisa que precisa, né, que possa fazer a diferença realmente na vida de alguém. Então, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, por ficar tanto tempo aqui com a gente, perdido a sua noite e ter se Perdido disponibilizado não, pela gente. Investidas. Não, sem Ó, dúvida. aí Tá sim. maluco, bicho? Muito Investir obrigado. com retorno imediato. Toma seu 6 anos aqui, vai. Obrigado por ter Depois a vindo. gente resolve. Obrigado por ter vindo. Toma aí os seus 6 anos, né? Palavras Obrigado. de encerramento. Padre Gustavo. Ficou legal. Deu um... Padre Gustavo dá um... Tem uma sinergia, né? De você falar Liga. Padre Gustavo, né? Padre Marcelo, Padre Gustavo, assim. Deu Parece bom. que o negócio ficou legal. Eu tô acostumado a dizer que eu não ouvi que eu não tenho cara de padre, né? Então, se tiver um nome, já tô feliz. Pet Arruda, eu penso assim: só o amor salvará o mundo. Então, se vocês amam e acreditam no que vocês estão fazendo, vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho que salva o mundo. Então, eu agradeço a oportunidade do convite, a oportunidade de poder falar sem parar. Os meus paroquianos já estão acostumados, né? Que eu falo assim, olha, eu vou dar um aviso, só um minutinho, pode sentar. E os meus coroinhas já gritam, a gente sabe que não é um minutinho. Assim, é muito gratificante para mim, enquanto um padre jovem, poder estar num espaço como esse, que é um espaço de fala, de escuta, mas é um espaço, sobretudo, de liberdade, de diversidade, Pois é. que é aquilo que eu acredito. Eu só não abri mão de uma vida. Não, eu escolhi uma vida que me traz muitas alegrias e uma delas é a do encontro. Então, como padre, eu posso encontrar muita gente, em muitos cenários, em muitas realidades. Eu conheço o cara que é chão de fábrica e o cara que é dono da empresa. Então, poder tocar nessas realidades todas me educa, me faz um ser humano mais, acho que pelo menos consciente da onde eu tô, do que é essa loucura chamada vida. Então, poder vir aqui, partilhar um pouquinho com vocês, conhecer um pouco vocês, viver esse encontro e por meio desse podcast, quantos outros encontros vão acontecer, Sem dúvida. para mim é uma grande Sem dúvida. alegria. Então, vão adiante, vale a pena e vocês vão chegar lá. Voa. Obrigado, padre. Muito legal ter você aqui conosco. Sem dúvida. Tá bom? E é uma pessoa que consegue lidar muito bem com essa pressão, que nem a gente comentou, mas também se mostrar muito ser humano, muito vulnerável e deixar muito aberto a esse tipo de coisa e não ter muita regra, né? Então, eu também isso acho fantástico. Imagino também por conta de ser uma pessoa mais jovem, né? Tem menos paradigmas do que no passado. No final das contas, a gente agradece muito e tenho certeza absoluta que é algo que agregou muito as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, mas também agregou muito para mim hoje. Então, obrigado, agradeço. E se vocês me permitem, a chamada para o nosso slogan. Não existe. Slogan. Um brinde ao nosso sonho. Sem dúvida. Um brinde. Um brinde, Cheers. saúde. Saúde e vida longa. Valeu. Obrigado, galera.